É uma alegria estar com todos vocês essa manhã. Meu nome é Gustavo, sou filho do Jair e da Márcia e sou do setor oeste. E antes de começarmos, eu gostaria de orar com vocês. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso que você está fazendo hoje, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela igreja e por estarmos reunidos aqui. Pai, eu queria orar agradecendo cada tio e cada tia da nova geração que cuidaram de nós, que nos amaram e que nos ensinaram, porque a vida deles, Pai, nos encorajou durante essa caminhada. Pai, eu queria orar agradecendo também o nascimento de Jesus, porque é graças a Ele que estamos aqui. Eu oro agradecendo, Pai, a oportunidade de compartilhar da Tua Palavra hoje e nos dê conhecimento e discernimento para poder entender o que o Senhor quer nos passar, Pai. E em nome de Jesus, quero grato. Amém. Bom, igreja, é um privilégio nascer em um lar cristão. E como todo jovem que teve essa oportunidade, eu passei pela nova geração, passando por todas as salas e todos os retiros. E, obviamente, com a ajuda da minha família e toda a vivência e experiências da nova geração, me ajudaram a conhecer mais Jesus e me deu a oportunidade de entender mais sobre o seu amor, sobre sua graça e misericórdia pela minha vida. Que foi, então, aos 14 anos que eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia e me tornar um discípulo. Bom, igreja, assim como o Gustavo, é um privilégio enorme estar aqui com vocês essa manhã. Meu nome é Jonas, eu faço parte do setor sul, e assim como o Gustavo, eu tive o privilégio de ser criado num lar cristão. Sou filho do Miqueias e da Andréia. Eu participei minha infância toda da nova geração. Já dei muito trabalho para os tios já cuidaram bastante de mim, até hoje eles comentam algumas histórias minhas, mas eu já me arrependi, viu, tios? Me perdoe, viu? Eu decidi estudar a Bíblia com o meu pai, e aos 12 anos de idade eu me tornei um cristão. Hoje eu já estou ficando mais maduro, hoje eu tenho 18 anos, a barba está crescendo. E como eu falei, é um privilégio e um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Para quem gosta de tema, o tema da nossa aula hoje é Sendo a Luz e o Sal da Terra. Bom, vamos ler a Bíblia, vamos ler juntos Mateus 5, do 13 ao 16. Para quem quer ajuda, fica entre Gênesis e Apocalipse. Pode procurar que está lá. Mateus 5, do 13 ao 16. Diz assim: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém. Bom, ao ler essa escritura pela primeira vez, me veio duas experiências que vivi com relação a ser luz. A primeira delas foi no meu primeiro retiro, e eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, nós tínhamos acabado de chegar, já tínhamos feito a trilha e entramos no auditório. Quando eu lembro que o Chicão pegou uma cadeira, uma vela, e colocou a vela debaixo da cadeira. E eu estava intrigado, querendo saber o que ele queria fazer com aquela vela e a cadeira. Foi então que ele leu justamente essa escritura e disse que não dava para iluminar o auditório colocando a vela debaixo da cadeira. Queria até agradecer o Chicão, muito obrigado por essa experiência, porque isso marcou a minha vida. E a segunda experiência foi também no retiro, que a gente tinha feito todas as atividades do dia, estávamos indo para os quartos dormir. Foi quando eu e o nosso quarto decidimos fazer uma trilha sem a lanterna. E a gente estava comentando assim com os tios e com os monitores, e eles toparam a ideia de fazer a trilha. Foi então quando a gente começou a entrar na mata, e eu lembro que começou a bater um medo, um desespero, porque a gente não via nada que estava na nossa frente, no lado, a gente não sabia o que estava pisando.
e batia um medo e uma ansiedade de terminar logo a trilha. E eu lembro que os tios a todo momento falavam que aquela era a vida sem Deus. E eu lembro que tomei a decisão que não é que era a vida que eu queria para mim. E essas foram as duas experiências da minha vida que marcaram com relação a ser luz. Caramba, eu fiquei com medo só de você contar, mano. Bom, meu primeiro contato com essa escritura muito famosa foi ainda na nova geração, quando eu ainda tinha a idade dessas crianças aqui. Eu lembro que eu comecei, na verdade, a entender profundamente a importância do sal e da luz em 2 eventos em minha vida. Eu lembro, minha mãe, ela ama cozinhar feijão, porque o meu pai, ele ama comer feijão, né? E eu, como sou filho do Miqueias, não é diferente, eu também amo comer feijão. E eu lembro que minha mãe, ela tem uma mania de guardar um pote de feijão que está pronto, tudo pronto, já está temperado, e um outro pote de feijão que ainda não está temperado, não tem sal, para no dia seguinte ela apenas refogar o feijão e temperar o feijão e tudo mais. E aí eu lembro que eu estava com muita fome, eu perguntei para minha mãe, mãe, onde que está o feijão, né? Que eu estava morrendo de fome, né? Aí ela falou, está na geladeira, mas ela não especificou o pote que era, né? E aí eu, com muita sorte, peguei o pote sem sal, né, do feijão sem sal. Aí eu coloquei arroz, coloquei o feijão. Quando eu fui comer, eu senti um gosto muito estranho. Eu lembro que eu coloquei para fora aquela comida, estava sem sal. Eu até perguntei para ela se ela tinha desaprendido a cozinhar, ou se ela tinha errado na mão, porque não estava normal. Ela falou, não, você que escolheu o feijão errado. Mas ali eu percebi que até uma comida que eu gosto muito, que é o feijão, fica sem graça sem a presença do sal. E eu lembro que no segundo evento que eu pude entender a importância da luz, eu moro no Grajaú, e eu não sei porquê, mas é de lei, toda hora, todo Natal, acaba a luz no Grajaú. Não sei porquê, eu acho que o cara da Eletropaulo fica brincando lá, não sei, ele tem alguma coisa com a nossa cara. Mas não foi diferente, a gente estava lá dançando, aproveitando, escutando música, do nada a luz acaba. Eu lembro que ficou um clima muito estranho, ninguém mais dançava, não tinha mais música, a gente ficou lá sentado, um olhando para a cara do outro, quer dizer, tentando olhar para a cara do outro, né? De vez em quando, quando alguém dava uma risada, dava para ver alguém. Mas eu lembro que estava muito difícil, era muito difícil, e aí depois voltou a luz e a gente aproveitou o Natal e tudo mais. Mas ali, eu entendi que até um evento tão especial, que é o Natal, perde um pouco da graça sem a presença da luz. Bom, no evento mais recente, eu pude aprofundar minha compreensão dessa escritura. Como eu já expressei, eu fui criado em um lar cristão. Então, eu vivi nessa bolha onde eu acreditava que o evangelismo era você apenas entregar o convite e pronto, acabou, já evangelizei. Nada contra quem faz isso, eu até acho que a gente deve sim plantar semente no coração das pessoas, chamar as pessoas, mas eu achava que evangelizar era você parar alguém na sua escola ou na rua e falar: ei, Gustavo, você quer conhecer minha igreja? Vamos lá e tudo mais. E acabou, eu voltava para casa, nada mais do que isso. E eu lembro que eu só evangelizava quando tinha algum compromisso na igreja ou alguma data marcada ali no setor de Santa Amaro ou nos Jovens de Santa Amaro. Eu fazia isso só nas programações mesmo. Mas, num determinado momento da minha vida, como eu disse, eu me deparei com uma escritura que mudou muito o meu modo de pensar. Abram suas Bíblias em Atos 20, 24. Atos 20, versículo 24, diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Bom, e o meu ano com relação a anunciar a boa notícia da graça de Deus foi desafiante, sabe, igreja, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Porque logo nos meus primeiros meses depois do batismo, eu tomei a decisão de fazer um bate-papo na minha escola. E eu lembro que quando eu tomei essa decisão, eu falei com o meu discipulador e com os meus pais, e eles toparam essa ideia. Então eu vi que era aquilo mesmo que Deus queria para mim. E eu lembro que eu fui falar com o meu coordenador,
E ele também gostou da ideia, então pediu para que eu fizesse um projeto para ele. Pois bem, eu fiz o projeto e depois de uns meses eu entreguei para ele e logo no mesmo dia ele veio com a minha outra coordenadora conversar comigo. E eu lembro que eu não estava esperando essa reação tão rápido e eu comecei a ficar ansioso, com medo. Eu pensei, não vai dar certo, pela cara deles, né, eles não gostaram da ideia, não vai rolar. E aí no meio do caminho eu mudei de ideia, falei, não, vai dar tudo certo sim, e morrendo de medo, ansioso assim, tremendo. E eu lembro que a gente conversou e deu tudo certo, eles gostaram da ideia. Mas como a gente estava chegando nas férias, eles pediram para que a gente fizesse depois no segundo semestre. Então a gente estava tudo planejado. Chegou no segundo semestre, no mês de agosto, o meu coordenador com quem eu havia falado desse projeto saiu da minha escola. E eu lembro que eu fiquei muito decepcionado, não estava feliz mais e acabei deixando de lado o bate-papo. Novamente, neste final de ano, o Espírito de Deus me animou e encorajou novamente para que eu fizesse o bate-papo. E dessa vez, sem envolver a escola em nada disso. E como o Jonas disse, devemos ser luz com as nossas ações, principalmente em revelando o Pai em nossas vidas, assim como Jesus fazia. E peço orações, igreja, para que eu seja um homem de coragem e anunciar com alegria a boa notícia da graça de Deus. De fato, é muito difícil isso, Gustavo. Eu vou estar orando por você. Eu sei quanto que é desafiante isso. Acredito que a igreja também vai estar orando por você. Você não está sozinho. Porque eu me lembro que quando eu li essa escritura, era como se eu tivesse saído de uma cegueira espiritual. Eu pude compreender, por meio dessa escritura de Atos, que eu devo anunciar a graça de Deus para todos. Eu devo mostrar o que Cristo ele fez por minha vida, não apenas em palavras, mas em atitudes e de coração de verdade, né? Eu aprecio muito uma frase que diz assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E essa frase mexe muito comigo, porque eu lembro que ser luz e ser sal, irmãos, não é a gente apenas chamar alguém para a nossa igreja, não é a gente apenas evangelizar, não é a gente apenas convidar alguém. Ser luz e ser sal é a gente viver aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende. Ser luz e ser sal é viver aquilo que a gente segue de fato, aquilo que nos moveu a acreditar em alguma coisa. Eu compreendi profundamente que falar sobre Jesus é, de fato, muito importante. Mas viver como Jesus viveu e seguir seu exemplo se torna indispensável em minha vida. Eu compreendi que tão bom quanto convidar alguém para vir até aqui à igreja, é também convidar alguém para passar uma tarde na sua casa. Para você, não sei, jogar papo fora, conversar, amar, servir aquela pessoa e falar sobre quanto Cristo, Ele ama a vida daquela pessoa. Depois que eu compreendi isso, eu comecei a entender que eu poderia honrar e louvar muito mais a Deus por meio das minhas atitudes. Eu tenho um amigo, eu cresci com ele é ateu, e desde a minha infância a gente é amigo, a gente anda junto, estudava junto, mas eu lembro que eu sempre tive muito medo de falar sobre Jesus para ele. Eu lembro que isso mexia muito comigo, porque ele era um daqueles ateus bem, sabe, que estuda, pesquisa vídeo e tudo mais. E eu tinha medo também de não ter resposta e também de ficar discutindo e tudo mais e perder a amizade dele. Eu lembro que ele ia para minha casa, a gente dormia, a gente jogava futebol, a gente fazia muitas coisas, mas eu nunca falei para ele de como conhecer Jesus Cristo tinha transformado a minha vida. Mas teve um dia que eu decidi vencer isso. Eu decidi, de fato, ser sal e luz na vida do meu amigo. Eu lembro que eu convidei ele para ir lá na minha casa, para ele dormir na minha casa. A gente passou uma tarde muito legal juntos. A gente falou sobre os nossos corações. Eu pude contar para ele quanto conhecer Cristo tem mudado a minha vida. E foi muito especial. Foi muito especial porque eu senti meu amigo aberto. Achei que ele ia estar fechado,
mas ele estava super aberto para ouvir como Cristo ele transformou a minha vida. Ele até falou uma frase que eu tinha falado para ele lá atrás, que eu nem sabia que tinha marcado ele. Ele falou, cara, muitas pessoas me julgaram pelo fato de eu ser um ateu muito crítico, mas você falou uma frase que me marcou muito. Você falou assim para mim, cara, você tem o seu tempo e Deus, de alguma forma, Ele vai te tocar. E aí eu falei, cara, eu nem lembrava que eu falei isso mesmo? Aí ele, você falou. Aí eu, nossa, que legal. Não, tô brincando. Mas é uma coisa que nem eu lembrava. E ali eu me senti encorajado a ser sal e ser luz para o mundo. Eu entendi como eu posso refletir na minha maneira de viver aquilo que eu acredito. Dependendo do modo que eu vivo, eu posso fazer outras pessoas a tocarem, sem precisar falar nada, apenas com o meu amor para a vida daquela pessoa. Que bom, Jonas, que você venceu o seu medo de falar com o seu amigo. E com tudo isso que temos ouvido, podemos juntos aprender um pouco mais do papel da luz e do sal. Como isso afeta a minha vida e a vida de outras pessoas. A luz tem o propósito de revelar e mostrar que não temos nada a esconder. Quando pensamos em Jesus, não foi isso que Ele fez durante a sua vida aqui na terra? Em João 12, 47, mostra um pouquinho sobre isso. João 12, 47. Diz assim: se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. E sabe o que vemos aqui? Jesus sendo luz para as pessoas. Ele não estava buscando julgar aquelas pessoas que não estavam seguindo a Ele. Ele estava buscando salvar aquelas pessoas. E além disso, Ele diz: o que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Você acredita que Jesus só anunciou? É realmente nisso que você acredita? Ou acredita que anunciou e viveu o que Ele anunciou? Ele sempre buscava revelar, através das suas ações, o Pai que o enviou. Irmãos, ser cristão não é apenas ter um código de conduta diferente, e sim vivenciar Jesus nessa terra. E as pessoas precisam saber que nós somos cristãos. Não estamos aqui para ser discretos e nem passarmos desapercebidos, pois a luz não é discreta e nem desapercebida. Eu peço para que façamos um teste. Peço que desligue as luzes da igreja, por favor. E agora ligue de novo. Perceberam? Onde tem luz é perceptível. Olha a luz do sol. Por onde essa luz passa, todos sentem a sua presença. E quando você e eu passamos, o que acontece? Ofusca? Brilha? Ou somos sombra no mundo sombrio, imperceptível? Qual decisão podemos tomar nesta manhã? Isso, de fato, é verdade. Porque nós devemos lembrar o que Paulo ele nos disse. Lá em Efésios 5:8. Efésios 5:8. Em Efésios 5:8, Paulo nos disse assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, viva como pessoas que pertencem à luz. Nós pertencemos à luz, irmãos. E por meio de Cristo Jesus, nós temos esse privilégio de pertencer de fato à luz. Muitas vezes nós estamos gratos, não é mesmo? Gratos pelas bênçãos que Deus ele tem dado no nosso trabalho, grato pela nossa igreja em casa, grato talvez pelo seu pai ser cristão, e o seu filho conhecer a palavra. Nós temos muitos motivos para ser gratos, né? E como externamos essa gratidão? O que será que nós fazemos com toda essa gratidão?
no trabalho, na faculdade, nós falamos como está a nossa vida, como está o nosso time de futebol. Nós falamos, meu time não está muito bom não, estou para São Paulo, está difícil. Mas nós falamos como está o nosso time de futebol. Nós falamos como que está na nossa casa, o curso, falamos da política. Falamos sobre tudo, menos sobre como conhecer a Jesus Cristo tem transformado nossas vidas. Há tantas pessoas, irmãos, lá fora, que não conhecem de verdade a Jesus Cristo. Pessoas sem sentido, com vidas tão vazias, se perguntando qual é o propósito da vida. Há tantas pessoas vivendo assim, totalmente sem esperança. Nós temos visto constantes notícias de pessoas cometendo suicídios, pessoas se cortando, pessoas não querendo mais viver. E muitas vezes nós estamos calados, simplesmente calados. E é por isso, irmãos, que nós devemos deixar nossa luz brilhar. É por isso que nós devemos falar da onde Deus Ele te tirou, que é da escuridão, e da onde Ele te levou, que é a luz. É por isso que a gente deve tocar as pessoas, a gente deve impactar as pessoas. Antigamente eu achava que apenas aqui o culto domingo era lugar de adorar a Deus. Mas não, a gente pode adorar a Deus no nosso dia. A gente pode adorar a Deus com as nossas atitudes. A gente pode falar da grandeza de Deus para todos em toda a semana. Não é só domingo que é o lugar de adoração. Irmãos, deixem a luz de vocês brilharem. Toque pessoas, faça a diferença. Vivam como pessoas que de fato agora vivem na luz. E podemos ver na vida de Jesus essa luz brilhando e como sal fazendo a diferença. Vamos ler João 11, do 33 ao 36. João 11, do 33 ao 36. Que diz assim: Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Percebe? Jesus sendo sal e luz para essas pessoas. E as pessoas estavam percebendo. Elas estavam falando, vendo. Não passou desapercebido. Elas viram Jesus sendo sal e luz aqui. E agora podemos pensar em nós. O que o mundo, os meus amigos, a minha família e os meus irmãos estão vendo em mim. Vejam como Gustavo ama o trabalho. Vejam como Gustavo ama os seus bens. Vejam como Gustavo ama o basquete. Vejam como Gustavo ama as redes sociais. Vejam como Gustavo se ama. Irmãos, precisamos brilhar de tal forma para que Deus seja visto. Vamos ser vistos. Na verdade, já somos vistos. Somos vistos na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, nas redes sociais. E é por isso que elas estão bombando. Está cheio de pessoas querendo ser vistas. E querendo curtidas, e querendo visualizações. Mas eu tenho certeza que Deus quer que sejamos vistos de outra maneira. Vejam como Gustavo ama a palavra. Vejam como Gustavo é convicto. Vejam como Gustavo ama o próximo. Vejam como Gustavo é um excelente aluno. E dessa maneira, irmãos, estamos cumprindo a nossa missão de ser luz e sal da terra. E uma das melhores formas de irradiar a Deus é amando uns aos outros, assim como Jesus. E o legal é pensar que Jesus, todo mundo sabia o que Jesus ele sentia.
Era claro aquilo que ele estava sentindo. Jesus foi o maior exemplo de sal e de luz nessa terra, né? Havia um amigo meu que sempre falava uma seguinte frase: o importante é que eu vou para o céu. Quando alguém brincava com ele ou falava alguma coisa para ele sempre falava: mas o importante é que eu vou para o céu. Isso aí, o importante é que eu vou para o céu. E muitas vezes nós achamos isso mesmo, que o que importa é que nós vamos para o céu. Muitas vezes nós vivemos uma vida, o famoso cristão 007, cristão super secreto. Ninguém sabe, ninguém nunca viu ele orando, ele lendo a palavra. É um cristão camuflado, ninguém conhece sua igreja, sua história de vida. Não conversa com ninguém na sua faculdade, na sua escola, não toca ninguém. Mas o que importa para a gente é que a gente vai para o céu. Isso aí tudo bem, o importante é que eu vou para o céu. Mas eu posso falar uma coisa essa manhã: se nós não impactamos, se nós não amamos, se nós não tocamos as pessoas, talvez a salvação esteja mais distante do que nós imaginamos. Porque Jesus, como o Gustavo leu, Jesus ele era assim. E Jesus as pessoas sentiam o que Jesus ele estava sentindo. Jesus ele andava em multidões. Jesus ele amava, Jesus ele curava, ele tocava. Jesus ele avançava, ele se envolvia, ele se enturmava. Jesus deixava a sua luz brilhar. Jesus, enquanto viveu, foi o sal nessa terra. Bom, irmãos, que nosso objetivo venha a ser ajudar as pessoas, que venhamos a amar as pessoas, que venhamos a tocar as pessoas, que venhamos a alcançar o coração dos nossos amigos, dos nossos familiares, do mundo, que venhamos a deixar a nossa luz brilhar, que venhamos ser o sal, dar um gostinho para esse mundo, fazer de fato a diferença para esse mundo. Irmãos, eu gostaria de encorajar a todos. A gente está aí chegando perto do Natal. Deus ele nos abençoou com o nascimento de Jesus Cristo. Que venhamos a transmitir toda essa gratidão por tudo que Deus ele tem feito em nossas vidas, por meio de nossas atitudes. Que venhamos a ser a diferença nesse mundo. Que venhamos a causar impacto. Que venhamos a amar. Que venhamos a transformar e ser sal e luz na nossa semana. Bom, eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. Pai eterno, Pai querido, Deus, muito obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele é o exemplo mais claro e nítido, Pai, na Bíblia. Deus, como Jesus ele foi sal, como Jesus ele foi a luz para esse mundo. Pai, que venhamos a ser a luz, que venhamos a fazer a diferença, que venhamos a tocar as pessoas. Deus, por favor, que venhamos a amar as pessoas. Amém. Que venhamos a ser cristãos diferentes, Pai. Que venhamos sair do nosso comodismo, do nosso egoísmo, Pai. Que venhamos a se envolver na vida das pessoas, Deus. Por favor, Pai, nos ajude a deixar a nossa luz brilhar na nossa semana. Que nós venhamos a temperar e salgar, Pai, a vida das pessoas, Deus. Que venhamos a transmitir e anunciar a graça e o amor do Senhor por todos nós, Deus. Obrigado por tudo. E em nome de Jesus Cristo, que foi o maior exemplo nessa terra, eu oro humildemente grato. Amém.